Bom dia, minha gente. Hoje é 19 de fevereiro de 2024 e nós estamos iniciando oficialmente o ano das atividades, dos trabalhos. E eu queria parar antes de eu começar as minhas atividades, de descer para as minhas atividades, ponderar com vocês algumas coisas, fazer uma pequena reflexão sobre o ano de 2024. Então, nós passamos antes, desde 2020, nós estamos passando por algumas etapas sociais que atingem a todas as pessoas. Passamos pela pandemia da Covid, todo mundo tomou sua vacina, a pandemia passou, depois depressão. Todo mundo entrou em depressão, estamos em depressão. Era a doença do momento. Passou a depressão, parcialmente, né? Porque muita gente ainda padecendo desse mal, e agora nós estamos no autismo, que é a última doença que vem acometendo toda a nossa sociedade. E engraçado que dentro de todas essas pandemias que vêm, eu tenho percebido que uma dos males que a gente passa, que nós estamos passando, é um terrível mal, que é a intolerância. Nesses dias agora de carnaval, todo mundo parou, quem não parou estava trabalhando, eu estava trabalhando também. Eu pude perceber como que as pessoas estão, assim, pela hora da morte, é uma intolerância, as pessoas não toleram nada. A pessoa sai de casa para ir abastecer o seu carro, ela já vai armada, qualquer coisa que aconteça, se chegar uma pessoa botar a moto do lado, na frente um pouquinho, já é um motivo para discussão. Então, a gente precisava, nesse momento, eu acho que dar uma observada nessa intolerância que a gente vem passando. A intolerância com os assuntos públicos. Ninguém tolera, ninguém quer participar de nada. As pessoas querem que as coisas aconteçam, mas ninguém quer participar. Ninguém quer ter uma tolerância com a religiosidade, que é uma outra intolerância muito grande. As pessoas não se suportam, a religião dela que é a certa, e isso, muitas pessoas aproveitando dessa agonia que a sociedade passa no momento, e das decisões que são algumas próprias, outras impróprias, que estão sendo tomadas ao arrepio da lei, né, como se costuma dizer, a sexualidade, as pessoas sendo discriminadas porque tem uma posição, ou fez uma escolha sexual. Essa pessoa que fez a escolha sexual também tem a sua intolerância com a ciência, porque a ciência define dois sexos, masculino e feminino, e eles batem de frente com a ciência, não, que tem, porque eu sou isso, eu sou trans, eu sou não sei o quê, eu sou... e virou um apanhado de sexos. Não é mais só o sexo masculino e feminino. São outros sexos, e essas pessoas acreditam que existam e elas exigem os seus direitos, são direitos de cidadãos, é claro, mas como eu falo de intolerância, eu falo exatamente sobre isso. Então a gente podia ter um pouco mais de tolerância no respeito às pessoas, às outras pessoas, né, nas suas opiniões. Agora nós vivemos a era das opiniões. Toda a publicação que você posta, ela está ali para ser julgada pelas pessoas. As pessoas dão os seus comentários, as suas opiniões, mas a pessoa que coloca a postagem, se você não fizer um comentário que está dentro do que ela pensa, do que ela quer, ela não aceita o comentário. E é essa guerra que a gente vive atualmente. Então não custa nada a gente usar um pouco da nossa simplicidade, usar da simplicidade que a gente pode exercer, né? A gente vê as pessoas complicam as coisas. Muitas coisas são complicadas porque são complicadas, e outras são complicadas porque as pessoas querem que elas sejam complicadas, ou porque ela é uma pessoa que não tem conhecimento a respeito do assunto. Mesmo assim ela quer dar a sua opinião, e que a sua opinião seja a opinião que esteja valendo naquela situação.
E para completar, eu queria falar sobre uma coisa também muito importante nesse momento da intolerância, é sobre o amor. E esse recadinho eu queria dirigir diretamente para um grupo que é o grupo das mulheres. Mulheres, elas estão tratando os homens como se fossem seus filhos, os maridos como se fossem os seus filhos. Para onde que você vai? Não, você não vai. Com que roupa você vai? Não, com essa roupa você não vai. Para onde o que você vai fazer? Não, isso você não vai fazer. O cara fica amarrado e se sentindo na sua infância, sendo controlado pela sua mãe, porque quando a pessoa está na fase da sua infância, ela é controlada pela mãe, porque a criança ainda não tem o discernimento de discernir o que é bom, o que é ruim, o que pode oferecer perigo, qualquer coisa. Esse cuidado tem que ser tomado, mas a mulher não, ela sai da sua posição de mulher, de esposa, para virar mãe do marido. E o marido acaba perdendo a atração por essa mulher. Porque a atração que o marido sente, que o filho sente pela mãe, é um outro tipo de atração. É uma atração de filho para a mãe. É uma atração paterna, materna. E as mulheres ainda reclamam que os homens não lhe dão atenção, não querem sexo, porque fica difícil. Como que a pessoa vai transar com uma pessoa que ela considera filha, mãe, pai, a mãe dela, mãe dele? Então é exatamente sobre isso que eu queria falar. Descendo agora para a cidade, para iniciar os meus trabalhos, e que a gente possa pensar e refletir sobre essas coisas, ouvir. Uma coisa que a gente está precisando também muito é ouvir. A gente fala, e a gente fala, as pessoas estão falando, a gente está falando junto com a pessoa. Então, às vezes você vê duas pessoas falando ao mesmo tempo, uma falando de um assunto, a outra falando de outro assunto, porque ela quer colocar o seu assunto, a outra quer colocar o seu assunto, mas não existe ali uma dobradinha para poder discutir os dois assuntos, não, as duas querem discutir ao mesmo tempo. Então que a gente pare também um pouco para ouvir, né, as pessoas, e depois a gente tirar depois um aprendizado e poder fazer um balanço sobre isso. E encerrando aqui, gente, eu queria falar também para a gente agora ficar com muita atenção, porque tem sido divulgado boletins médicos, estão divulgando casos de volta da Covid, muitos casos, em Goiânia principalmente, e agora pior, porque no primeiro surto de Covid era Covid só e a Covid. Agora ela está vindo acompanhada de uma outra praga, que é a dengue. A dengue também vem disparada. Então é isso, gente. Nada de alarme, não estou querendo aqui alarmar a população, nem alarmar as pessoas, nem nada. É só mesmo fazer uma reflexão sobre essas coisas, né? A gente vai estar junto bastante tempo durante esse ano. Vamos estar aí vendo as nossas postagens, comentando, participando socialmente, que é assim que é agora, né? Principalmente as pessoas se encontram mesmo. Então é na rede social que a gente pode exercer a nossa cidadania, e não só a nossa cidadania, como também os nossos encontros sociais. Tá certo? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus e a gente se vê.